Antes de começar, vamos fechar os olhos, por favor. Concentrar na nossa respiração, agradecendo a Deus por mais esse momento de vida, agradecendo aos mestres por esse ambiente sagrado, por boas companhias, orando para que a gente tenha esses momentos de clareza, de inspiração e que a gente possa compreender como viver nesse mundo com inteligência. Mukhan karoti vachalam Pangum langayate girim Yat krupatamaham vande Paramananda Madhavam. Eu saúdo a Deus Supremo, cuja graça é capaz de fazer o mudo se tornar eloquente, o coxo escalar uma montanha. Om. Amém. Boa noite a todos. Nesse mantra que eu entoei, ele é um dos versos da introdução à Bhagavad Gita. Então fala sobre a graça de Deus. E aqui é só uma expressão, um exemplo desse poder e do que isso pode trazer. Então, Mukund Karoti faz, o mudo pode falar e o coxo ou escalar uma montanha. Então, na perspectiva espiritual, a gente fala muito sobre graça, não é? Se a graça de Deus, eu busco essa graça. E eu estava pensando um pouco sobre isso. O que é essa graça de Deus? E o que eu tenho que fazer, ou como eu faço para receber essa graça? Qual é o caminho para isso? Ou como compreender? As Escrituras falam sobre 4 tipos de graça. Uma é, eu falo e vocês repetem, Ishvara Krupa. Krupa. Krupa é graça. Então, Ishvara é Deus. Então, a primeira graça é graça de Deus. Vamos falar os nomes, depois a gente vai entender o que é cada uma. A segunda é Guru Krupa, graça do Guru. Tem outra graça, Shastra Krupa. Você vai falar, quem é esse Shastra? Que eu tenho que pedir graça também. O que é? Graça das Escrituras Sagradas. E tem a última graça. Depois acaba a graça. Atma Krupa. Então são 4 níveis de graça. A primeira é Ishvara Krupa, a graça de Deus. O tempo inteiro a gente fala isso. Graça de Deus, graça de Deus. Mas se a gente tem que aprender a observar e percebê-la. O que é a graça de Deus? Alguém? Hum? Nós estamos respirando ou não? Isso não é Ishvara Krupa? Hum? É a graça de Deus.
A gente tem um corpo, não é Ishvara-krupa? É a graça. Então, essa graça tá o tempo inteiro. Ela existe, ela é. Então, por exemplo, quando eu falo, eu estou buscando a graça de Deus, será que essa expressão está certa? Ou será que você não está, talvez, percebendo que ela já está e ela já existe? Sol, água, comida. Isso não é a graça dele? Então a gente já é agraciado. Deus guarda recentemente e fala, essa pessoa foi na igreja, essa pessoa não foi. Essa eu vou mandar um raio na cabeça dela, e essa eu vou. Será que tem alguma diferença ou não? Se o sol e se a chuva são parte dessa graça de Deus. Por exemplo, o sol olha e fala: essa pessoa é um criminoso, não vou mandar meu raio para ela de sol. E essa pessoa mora no acha, vou iluminar a cabeça dela com sol. Tem alguma diferença? Nenhuma. Ou seja, a graça de Deus está em todos, o tempo inteiro. Vocês concordam ou não? A próxima graça é chamada Guru Krupa, que é a graça do Guru. Guru, nessa perspectiva, é só uma manifestação do divino. É uma forma física que representa esse Deus sem forma. De novo, se realmente essa pessoa for um guru, um mestre, ele não vai ter também parcialidade. O amor dele é para todos. Uma vez eu estava lembrando uma história. Tinha um guru, ele chamava Bama Kepa. Ele não era muito, tipo, tradicional. Ele usava uma tanga e vivia num crematório. E ele era assustador, até de aparência. E aí, normalmente, quando as pessoas chegavam perto dele, ele tinha uma pilha de pedra e ele saía atacando e falando um monte de palavrão. Mas uma vez foi uma pessoa muito humilde, aí tinha uns discípulos, aí foi uma pessoa muito humilde para ele, que alguém da família dele estava doente. Então ele chegou com humildade, falou: Mestre, com a sua graça, cura minha, não era minha esposa ou filho. E aí esse guru sentiu a sinceridade e, por compaixão, tocou essa criança, ou essa pessoa e curou. E aí tinha um outro discípulo olhando aquilo. Ele falou: boa ideia. E ele queria ganhar dinheiro com isso. Então ele tinha uma pessoa, ele ficou sabendo que tinha uma pessoa muito rica que estava doente. Mas não era muito sério, mas ele estava doente. E ele falou assim: vou fazer amizade com ele e depois ele vai me retribuir. Ele falou: meu guru vai te curar. Pode vir que ele tem esse poder. Ele viu. E aí ele levou lá. Mas qual era a intenção dele? Se dar bem depois. E aí ele chegou lá, se curvou, claro, muito bonito. Mestre, por favor, cura essa pessoa. Eu sei que seu toque é milagroso. Ele falou: tá bom. E essa pessoa não estava tão mal. Quando o guru tocou a mão na cabeça, ele morreu na hora. Então depende, graça ou desgraça. Mas a graça do guru, cuidado quando vocês pedirem graça do guru, hein? A graça do guru é o tempo inteiro também, é o mesmo fluxo do divino. A gente vai chegar a uma compreensão. A terceira graça é chamada de Shastra Krupa. E aí é a graça que vem da escritura. Aí você fala: como um livro pode ter graça? Como um livro pode prover graça? E aí, de novo, escrituras, elas são só uma expressão ou uma manifestação do divino. E aí depende da sua atitude. Se você olhar e falar: isso aqui é um livro,
Não vai sair nada. Vai ser só um livro no papel. Mas se você lembrar que isso é a presença do divino manifestada em forma de palavras, aí a experiência vai ser diferente. Tinha uma outra história que eu lembrei também. Tinha uma pessoa analfabeta. E aí ele estava com a Bhagavad Gita. E ele estava olhando ela de ponta cabeça. E olhando e chorando, e chorando, e chorando, e chorando. E aí tinha um sábio do lado dele no templo. E aí ele ficou incomodado porque ele sabia que essa pessoa não sabia ler. Ele falou, ele veio aqui só para fazer, se exibir para os outros, só que ele esqueceu ainda que está de ponta cabeça. Aí ele foi lá para desmascarar essa pessoa e falou, amigo, o que está acontecendo? Ele falou, é tão linda essa história. Ele falou, mas como linda se você não sabe ler? E outra coisa, está de ponta cabeça. Ele falou, eu não tinha visto. E outra coisa, eu não estou lendo. Quando eu abro a página, a imagem sai para mim. Eu estou assistindo a Gita e não lendo. Então ele estava vendo o que estava acontecendo e chorando. E de ponta cabeça ainda. Por quê? É a atitude. O Guruji falou: nunca considere a escritura como um livro. Considera como sendo as palavras de Deus. Então tem várias pessoas que discutem. Ah, a Bíblia, eu acho que é incompleta. Ah, eles cortaram um pedaço, os romanos e isso e aquilo. Pode ser tudo verdade. Mas se você for se aproximar de uma escritura com essa cabeça, será que é original? Será que não é? Será que é isso? Será? Não vai sair nada. Vai sair mais dúvida quando você abrir. Você fala, é a palavra de Deus. E o que eu tenho que receber, o que está guardado para mim, vai sair em palavras. Por exemplo, Gandhi resolvia qualquer problema dele que aparecia na vida com a Gita. E não era, deixa eu procurar qual é a solução. Qualquer problema que aparecia para ele, ele fechava o olho, abria, lia, falava, é isso que eu tenho que fazer, e fazia. São Francisco se iluminou como? Ele não tinha um guru, ele não tinha Jesus do lado dele. Ele foi numa missa, o padre leu a linha: vende suas coisas, usa uma roupa só, não usa calçado. Só isso, mais nada. Shastra Krupa. A graça das escrituras, elas estão fluindo. Elas são a expressão também. E, de novo, elas não têm preferência de quem está lendo. Elas não vão se revelar. Então, essas três graças, elas estão sendo oferecidas para a gente o tempo inteiro. É a mesma presença de Deus se manifestando e orientando e guiando de maneiras diferentes. Seja Deus absoluto, seja Guru numa forma manifestada, ou seja, manifestação numa escritura. Aí a pergunta é: então por que parece que tem essa parcialidade? Não parece? Porque você vê que tem pessoas que estão melhores, pessoas mais felizes e outras pessoas sofrendo, outras pessoas talvez num estado inferior. Qual é a diferença? E a diferença é chamada de a última graça. Vocês lembram qual era ou não? Atma Krupa. Atma aqui não é alma. Pode ser alma, mas aqui Atma é própria. A própria graça. Atma Krupa. Autograça. E o que significa isso? Você se abençoa? Numa perspectiva, sim. O que significa Atma Krupa? Ou essa autograça? Graça própria. Significa que eu vou me preparar, eu vou me tornar apto a receber a graça. Então, Atma Krupa é o que eu faço na minha vida para sentir essa graça. Porque se eu fico só falando graça, 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 mas não estou preparado e não estou pronto, eu não vou receber.
Ou talvez eu até entenda que graça veio desgraça. Então, Atma Krupa, dessas quatro é o mais importante, porque as outras estão fluindo. Só que se você não tiver essa autograça, esse auto-esforço, que é para tornar-se apto para receber ou sentir essas outras três graças, desgraça. Você não vai sentir. E é isso que a gente está fazendo no caminho espiritual. Atma Krupa. Eu vou me preparar, porque é igual. Por exemplo, o amor de Jesus não era igual para todos? Porque se não fosse igual para todos, ele não era um mestre. Mesmo quando ele foi lá e saiu chutando e chicoteando as pessoas na frente do templo, era por amor ou não? Ele fez cara de bravo, mas cada um tem um remédio diferente. O remédio não é igual para todos. O Guruji fala isso. Se um mestre ou se um professor for parcial, ele não é. Falso. Mas aí qual a diferença? Alguns entenderam, alguns absorveram o ensinamento de Jesus e cresceram, e outros crucificaram. Qual a diferença? Será que é por causa do ensinamento diferente ou por causa dele, ou é por causa da receptividade? A gente estava dando exemplo nas nossas discussões aí no nosso treinamento agora. Como é possível que tinha uma multidão querendo ser curada, querendo um milagre de Jesus, e aí veio uma mulher por trás de Jesus e só encostou no manto dele e se curou? Será que ele gostava mais dela? Será que ela deu depois dinheiro no bolso dele? Ou será que ela seguia ele? Nada. Ela só viu e falou. E é o que ele falou. Sua fé te curou. E essa fé, isso é Atma Krupa. Ela estava pronta e essa atitude, curar. Então, essa é das quatro graças, essa é a mais importante. Como eu estou me preparando? Será que eu estou seguindo e trabalhando a minha própria vida para sentir esse fluir dessa graça? E não é receber, é preparar, não é vai vir ou não vai vir. É preparar e deixar fluir. Tinha uma pessoa da cria e ela conheceu o Guruji. E eu contei essa história acho que semana passada, não aqui, mas em algum lugar. E essa pessoa, ele foi se iniciar lá fora. Ele não falava inglês nem nada, se iniciou, foi nos trancos e barrancos. E ele era meio gorducho, meio. E aí o Guruji estava andando e ele estava na biblioteca. Aí o Guruji olhou para ele, riu da barriga e pôs o dedo na barriga dele. E aí ele falou assim: com o dedo do Guruji eu emagreci 4 quilos. 4 quilos eu emagreci. E aí ele associou e falou assim: se com o dedo dele eu emagreço 4 quilos, imagina a hora que ele pôr na mão na minha cabeça eu me ilumino. E aí ele parou de meditar e ele só queria viajar para onde ia o Guruji esperando a mão na cabeça dele para ele se iluminar. Acho que deve ter acabado o dinheiro dele, ele parou de viajar. Ele desistiu. Talvez ele está esperando online agora, alguma coisa, não sei. Ou se iluminou também já. Mas é isso. Não é, eu estou esperando a graça, eu estou esperando a graça. Se você ficar esperando desse jeito, não vai ter graça. Em todos os sentidos. Preparação. E aí, de novo, por exemplo, Jesus deu uma metáfora. Essa história, essa parábola pode ser interpretada de várias maneiras, mas me veio na minha cabeça agora associado com graça, que é a parábola do semeador. Então tinha um semeador, ele estava lá, algumas sementes caíram no asfalto, na pedra, no chão quente. E aí veio uns passarinhos e comeram. A outra sementes caiu entre as pedras. E aí ela brotou, só que não tinha profundidade suficiente. A outra caiu no espinho
e sufocou. E a outra caiu numa terra boa, nasceu. Então, quem é o semeador? Hum? Bom, vai tentando. O semeador é Deus. Pode ser vocês também, não tem problema. Cada um faz a história como quer. O semeador é Deus. E a semente? A semente é a graça. E aí é a pior parte. Quem é o espinho, quem é a pedra, quem é. Agora ninguém vai falar nossa. É você, Swami. Então, esses terrenos somos nós. E é isso que fala de Atma Krupa. Como eu estou preparado? Porque a gente pode ouvir 1 milhão de satsangs, a gente pode ir ver e visitar o guru, a gente pode. Mas como está o meu terreno? Porque senão ele vai falar, falar, falar. Uma vez, outro guru, que viveu na época do Guru Dev, ele também era um pouco antissocial como o outro. Ele quase nunca falava. Ele era um monge nu. Tinha uns rastafaris que servia de roupa para ele. E aí chegou um comerciante para ele e falou: Guru, por favor, me dá uma orientação, um ensinamento só, por favor, para mudar minha vida. Aí ele olhou e falou assim: para de mentir. Aí ele começou a chorar. Mas eu sou um negociante. Eu tenho meu negócio. Se eu parar de mentir, eu tô falido. Guru, outro. Ele falou: pega o meu conselho, rasga e joga no lixo e some daqui. É por isso que eu fico em silêncio. Guru Krupa. Então, qual o terreno? Árido. Então, como eu tô? Se eu não me preparar, eu nunca vou perceber essa graça. Então, qual desses terrenos eu sou? Não precisa falar, reflete. E pensa um pouco o que significa cada um deles. Como entra essa cultura, essa informação, essa bênção, essa sabedoria, essa graça na minha vida? Ela está brotando ou não? E é isso que a gente tem que pensar também. Guruji estava outro dia, faz alguns anos, ele estava fazendo um discurso no dia do Guru, lá no Ashram de Baligai. E aí tinha alguma pessoa lá sentada no meio, e ele olhou e falou assim para essa pessoa: 25 anos e nenhuma mudança. Estava ao vivo ainda. 25 anos, nenhuma mudança. Qual o terreno? O Guruji não perguntou qual o terreno, mas agora eu estou associando. Então, como a gente percebe que tipo de terreno eu sou? Eu estou transformando ou não? Eu estou lendo, eu estou estudando, eu estou seguindo, eu estou praticando. E como eu vou saber se eu estou no caminho certo ou não? Eu estou mudando ou não? Como está minha experiência, minha transformação? Como está meu coração? Como estão minhas qualidades? Estão melhorando ou não? Isso é Atma Krupa. É a coisa mais importante de todas. Ter fé e ficar esperando a bênção de Deus, a graça de Deus, é um pedaço. Mas se você não fizer a sua parte, não vai ter. A gente vai ficar sonhando, sonhando, vai acabar a respiração. De novo, chegou um discípulo para o Gurudev e falou: Gurudev, por favor, eu preciso da sua graça. Aí o Gurudev falou: não é graça, é krupa. Fala krupa. Ele falou: Gurudev, eu preciso da sua krupa. Ele falou: você sabe o que é krupa? Ele falou: não. Então como você está pedindo? Ele falou: kru vem da raiz sânscrita de karma, krudato, que é fazer. E pa, receber. Então, o que é krupa? Faça e receba. E sabe o que é interessante? Deus, o guru, ou escrituras, mas especialmente Deus e guru, eles não têm controle racional ou intelectual ou consciente para onde vai fluir a graça deles. É um negócio automático, é como se
Se a sua prontidão, se a sua qualificação fosse só o que abrisse a porta para cair a graça. Então o guru não está pensando, agora eu vou mandar graça para esse, eu vou mandar graça para esse eu não vou mandar. Ou Deus também apontando e falando, não, sim, sim. Mas é uma lei e é um princípio. Se você estiver pronto, essa porta vai abrir. De novo Jesus falou, bata aí, a porta vai abrir. Peça e você vai receber. E o peça e o bata não é só verbalmente, mas é estar pronto. E essa é a nossa parte. Quanto mais pronto eu tiver, mais fértil vai estar o meu solo. De pedra para terra fértil. Como está o meu terreno? Caminho espiritual, vida espiritual é preparar o seu solo. O Gurudev chamava o quê? A prática de meditação? A cultura, cultivar a alma. E o que é esse cultivo dessa parábola do semeador? Como eu faço? Eu tenho que remover erva daninha, eu tenho que remover pedra, desejos, apegos, negatividade, tudo torna o meu terreno. Como está o meu terreno? Pronto ou não? As sementes estão sendo jogadas, mas como está? Não brota. Não é culpa de Deus, não é culpa do guru, não é culpa da escritura. E a gente tem que se preparar. E com essa consciência, Buda dava um outro exemplo. Jesus falou do semeador. E Buda falava de um pote. Nós somos um pote. E a graça de Deus é a chuva. Então, para eu receber essa graça, meu pote tem que estar pronto. E o que é esse pote estar pronto para receber a graça? O Buda também dava exemplos. Um pote está de cabeça para baixo. Que graça que vai entrar nesse pote? Nada, zero. Um outro pote está de cabeça para cima. Só que ele já está cheio. Como eu vou receber? Então, esse pote de cabeça para baixo, quantas pessoas querem transformar suas vidas? Não muitas. A maioria das pessoas está envolvida com o mundo só. A minha vida é só isso. Prazer, ganhar dinheiro, desfrute. Tô bem. Aí você fala para uma pessoa dessa, vamos meditar, ela vai rir de você. Por que eu vou perder meu tempo? Eu tenho tanta coisa para fazer. Quando eu ficar mais velho, eu medito. Ou a gente mesmo, hoje não. Amanhã, hoje eu estou cansado, não vou meditar. Ok, senhor Pote, você ficou de ponta cabeça? Esse pote cheio é o quê? Uma pessoa que não quer aprender. Que é uma pessoa que tem ego, arrogância, vaidade. Qualquer coisa que você vai falar, eu sei, eu sei, eu sei. Pode estar cheio. A graça vai. Não tem como entrar. Então, sem humildade, como a gente vai receber graça também? Para a gente receber algo, você não tem que estar numa posição inferior àquele que está dando? Então, esse pote é falta de humildade. O pote está cheio. E uma pessoa que tem essa natureza, ela nunca aprende nada. Porque ela pensa que sabe tudo. O terceiro pote, ele está de boca para cima e ele está vazio, mas ele está rachado. Entra a graça e sai a graça. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Nossa cabeça muito agitada, muito cheia de desejos, extroversão, um monte de emoção. Então eu saio daqui, medito. Quando eu vou ali para fora, alguém me fecha na rua, já racha o meu pote e racha o pote na cabeça do outro ainda. Pronto, já vazou toda a minha graça.
Vem o guru, fala, a gente está inspirado, o pote cheio, uma semana depois esvaziou o pote. E qual é o quarto pote? Para cima e inteiro. E vazio. Então, o que é Atma Krupa? Para eu receber, eu tenho que me esvaziar. Se não tiver espaço para receber, como vai ser? E para isso eu tenho que ter o desejo, eu tenho que saber o que é essa graça. Para que eu preciso dessa graça? Eu estava contando a história para os meninos que tinha um mestre e aí ele estava falando sobre libertação, sobre realização, sobre a imersão em Deus, sobre a comunhão com Deus. E ele perguntou para as pessoas: quem quer isso? E aí todo mundo, eu quero, eu quero. O guru falou: que maravilha. Então eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer um risco aqui no chão com o dedo e aqueles que pularem desse lado para cá, imediatamente realizados, imediatamente iluminados. Ele falou: eu vou fechar meu olho e eu vou esperar um pouquinho. Aí ele abriu o olho. Quando ele olhou, quantas pessoas tinham? Quantos vocês acham? Zero. Zero? Ele falou: o que aconteceu? Ai, minhas contas. O que vai ser da minha família? O que vai ser disso? Isso e aquilo. Então, por que eu preciso de graça? O que é graça na minha vida? Porque se eu não souber, por que eu vou querer me esforçar para me esvaziar e para estar apto para receber essa graça? Porque assim, a gente pede coisas e a gente pede a graça de Deus. Mas normalmente a gente pede a graça de Deus para quê? Para a realização dos nossos desejos, não é? Seja qual for ele. E eu não estou falando que é errado. Mas normalmente esse nosso conceito de a graça de Deus está sobre mim é quando algo que eu quero que aconteça, aconteça. Mas será que isso realmente é graça? Porque eu estou vivendo em dualidade, eu estou vivendo em gostos e aversões. Então vamos supor, tenho dois times de futebol jogando numa final. Aí um está orando, Deus, concede sua graça para que o meu time ganhe. E o outro está falando, Deus, por favor, ganha. E aí, o que Deus vai fazer? Aí ganha, essa pessoa vai falar, é a graça de Deus. Mas quantos jogos esse time vai ganhar? Será que isso é a graça de Deus? E será, aí eu disse, esse time perdeu. É a desgraça de Deus ou Deus agora virou a casaca? Torceu para outro time? Então o que acontece? A gente associa esse poder de Deus ou essa graça de Deus sobre nós para nossa realização de desejos. E de novo, não é errado, mas é incompleto. E se a gente basear a graça de Deus só na realização dos nossos desejos, quanto isso a gente vai conseguir? Ou quanto isso vai acontecer? E se não aconteceu, será que é porque Deus esqueceu de mim? Ou porque não era para acontecer? Ou será que não era bom para a minha vida? Então, enquanto eu estiver orando para Deus, para a graça dele realizar os meus desejos, eu não estou orando para Deus, eu estou orando para o Papai Noel. E pode, nós somos crianças de Deus e a gente deve pedir tudo o que a gente deseja. Mas compreender que não é só isso na vida. Porque se for assim, a gente vai sempre classificar essa foi a graça e essa foi a desgraça. Então, por exemplo, eu estava vindo para o Satsanga e está chovendo, a chuva é a graça de Deus para você ficar molhado e ensopado? Para você é desgraça, mas e para a planta? E para um agricultor? É graça? Então, como eu posso classificar se a graça de Deus ou do guru é imparcial? Mas se eu ficar nessa minha perspectiva dual, como eu vou entender essa graça? E isso, de novo, é preparação à Atma Kripa. Compreenda o que é a graça de Deus e compreenda aonde você pode chegar. Porque sempre que eu oro para Deus para a realização de um desejo meu, o que eu estou buscando? O que eu estou buscando? Hum? Felicidade, não é?
qualquer coisa de oração que você faz, não é para ser feliz? Eu preciso desse dinheiro, eu preciso dessa pessoa, ou eu preciso de saúde, não tem nada de errado, mas todos os nossos pedidos para Deus, para que essa graça flua em nós, não é para a gente ser feliz. Mas nessas dualidades, a felicidade é sempre parcial. Faz parte, mas ela é intermediária. Mas o que é então uma compreensão? Que a graça de Deus é muito maior do que esses meus pedidos. Eles fazem parte, mas a graça de Deus é muito, muito maior do que isso. E o que seria a graça de Deus? Me libertar dessa ignorância, de que esse mundo dual vai me fazer feliz. Libertar dessa ignorância de que eu sou separado dessa bem-aventurança e desse amor que eu estou buscando igual um mendigo em toda parte. Me libertar dessa ignorância de que eu sou esse corpo temporário e mortal e elemental. O que é a graça de Deus? Me fazer perceber que eu sou a alma eterna, Satchidananda. Eu sou a consciência. Eu sou imortal, eu sou imutável. Eu sou a sabedoria completa que existe nessa criação. E eu sou a bem-aventurança. Será que isso não é uma graça? Ou a verdadeira graça? Então, Atma Krupa também é esse estado de amadurecimento, de compreensão do que eu posso pedir para Deus e do que é essa graça divina em mim. E quanto mais meu estado de maturidade cresce nessa compreensão e nessa preparação, eu começo a perceber o quê? Que tudo é a graça de Deus. Então, realmente, de que lado está a bola? De Deus ou na gente? Na gente. Ele está louco para dar, mas se eu não estiver pronto? Uma vez tinha um monge, e na Índia, os monges, eles são mendigos. Eles têm a mendicância como parte da prática espiritual deles. Quando a gente recebe a iniciação monástica, a gente tem que sair para mendigar. E aí ele foi mendigar na porta de uma casa. E aí essa mulher saiu e ela deu uma comida para esse monge e ela falou para ele: "Por favor, me dá um conselho". E ele olhou para ela, virou as costas e saiu andando. E ela ficou indignada. "Pô, mal educado, veio pedir comida e ainda sai". E aí ele voltou no dia seguinte. E é considerado auspicioso oferecer comida para um monge pedindo comida. Então, ele pediu, entrou na mesma casa, ele foi lá e tocou e entoou o mantra de mendicância e ela veio. E aí ela estava para colocar um arroz doce, delicioso que ela tinha preparado. E aí quando ela foi olhar a tigela estava suja, mas suja mesmo, com um esterco, então um negócio inutilizável. E aí ele ficou com a tigela, ela foi pôr, ele olhou, ele falou: "Por que você não vai me servir?" Ela falou: "Porque sua tigela está suja." Aí ele falou: "Obrigado, era só isso." Ela falou: "Não entendi. Você veio até aqui para pedir comida e quando eu vou servir você não quer?" Ele falou: "Não, é porque ontem você me pediu um conselho e eu vim te dar hoje." Ela falou: "Ainda não entendi. Você pediu um conselho e o conselho é, ou uma orientação é como se fosse te alimentar. Mas se seu pote estiver sujo, esse conselho vai ser inútil. Não dá para comer e você não vai aproveitar nada. Se você colocar esse doce nesse pote sujo, eu não vou conseguir comer, não vai ser doce. Então, para que eu vou te dar um conselho se você não vai me ouvir?" Eu não sei se ele voltou mais naquela casa. Mas é isso. E essa é a nossa parte, Atma Krupa. Eu vou me preparar, porque eu tenho compreensão. Os mestres estão falando que eu sou essa alma divina. As escrituras estão falando que eu nasci para essa comunhão com Deus, que é a bem-aventurança, e que eu fico catando migalha para lá e para cá. E se eu não sentir ainda, é porque eu preciso me preparar mais um pouco. Ou meu pote está vazando, ou meu pote está de cabeça para baixo. Eu preciso trabalhar.
E essa é a motivação de meditar. E essa é a motivação de seguir num caminho espiritual e de mudar. É um esforço, mas é um esforço que é sempre recompensado. Cada esforcinho, um furo a menos. Isso é para a gente pensar na hora que eu tiver que meditar e falar, tô com preguiça hoje. Ai, não, não tô com cabeça. Como está o seu pote? Onde caiu essa semente? Para a gente refletir. Na Bhagavad Gita, Krishna fala que existem quatro tipos de devotos. E todos são bons. Ele fala: existem quatro tipos de devotos cujas ações são nobres e que meditam em mim, ou oram por mim. Eu falo e vocês repetem. Cada um é um nível de devoto. O primeiro é chamado Arto, que ele traduz como a pessoa aflita. Os aflitos oram ou não? Então, quem ora é devoto. E, de novo, ele fala que todas as categorias são boas. Então, a pessoa está passando um perrengue, agora eu preciso. E ora. E é devoção. E tem que fazer isso. Mas qual o problema de orar para Deus só nas aflições? Porque tem pessoas que é isso, é sazonal. Qual é o problema disso? Ou senão Deus vai falar, ele só ora para mim quando ele está aflito, eu vou deixar ele sempre aflito. Não, não é isso. Mas o que acontece? Aquilo lá pode ter uma resposta ou não. Ou essa aflição passou, e de repente, por alguma razão, era necessário você passar por isso. E se essa outra aflição ainda não passou, Deus me ignorou. Deus não existe. A outra categoria é chamada de jigyasu. Jigyasu. E esse jigyasu de Jnana, essa pessoa que ora, ela está se conectando com Deus para obter sabedoria e conhecimento. Por exemplo, tem pessoas que meditam para ter poder espiritual. Tem pessoas que meditam para depois ter sucesso, ser famoso com isso, para dar lição nos outros, para se exibir para os outros, para ganhar dinheiro. Então, Jigyasu também é devoto. Eu tô orando, eu estou meditando, mas a minha intenção ainda não é pura. Então é limitado. Porque eu estou orando e eu estou me conectando de alguma maneira, eu sou um devoto, mas eu estou ao mesmo tempo com ego, ao mesmo tempo eu estou alimentando minha mente com um monte de informação. Então, ainda assim é um devoto. Querer saber. Não tem pessoas que querem saber o passado, querem saber o futuro. Ontem eu estava de novo contando a história. Chegou uma pessoa, o devoto nessa categoria para o Guruji, falou. Duas pessoas. Primeiro, uma chegou e falou assim: Guruji, eu sei que você é onisciente. Por favor, lê o meu futuro. Aí o Guruji grudou a mão da pessoa e olhou e fez uma cara terrível. E aí a pessoa queria tirar a mão e ele não soltava. Pera! Meu Deus do céu. Ele começou a falar, meu Deus. E a pessoa começou a chorar assim, meu Guruji, não! Eu preciso me falar uma coisa. Você vai morrer. Ah, não! Pô, me abençoa, me salva. Falou, seu estúpido, todo mundo vai morrer. Sai daqui e vai meditar. Conhecimento, queria saber. Ela queria saber o futuro e ele falou: você vai morrer. Aí tinha uma outra que foi lá. Essa aqui tá nas duas categorias, nessa aqui e na próxima. E essa aí falou assim: Guruji, eu sei, de novo, eu sei que você é onisciente. Me passa o número da loteria e a gente vai rachar o prêmio. Dentro do ashram. Foi lá para pedir pro Guruji o número da Mega Sena.
Onisciência. É um devoto fazer o quê? E é por isso que uma vez alguém perguntou para o Guruji, mestre, quem é o seu sucessor? E ele riu e falou, sucessor, nem discípulo eu tenho ainda. Ele deve ter pensado nesses dois. A próxima categoria, artarti. A pessoa com desejo de posses materiais. De novo, é uma oração válida. Mas será que isso é realmente experienciar a graça de Deus? O quanto isso vai me deixar completo? Deus, eu quero US$ 1 milhão. Aí quando chega a 1 milhão, você tem certeza? Não, 1 milhão é pouco, me dá mais. Quanto isso vai completar a gente? Para que eu preciso de Deus? Isso a gente tem que pensar. Qual a minha necessidade de Deus? Desejo por posses materiais. Também, não tem problema. Você está passando por dificuldade? Claro, ora, faz parte. Mas se for só isso, se acontecer, você não precisa dele mais. E se não acontecer, é porque ele não te escuta. E olha a categoria de devotos também. Tá no meio disso tudo. A gente tem um site onde as pessoas mandam o pedido de oração. Tem algumas, não são muitas, mas sabe as orações que a pessoa manda? Por favor, faz mal para essa pessoa. Ora para que essa pessoa manda. E ainda fala o nome, fala o que quer que essa pessoa sofra. Como eu estou me relacionando com Deus? Quem é esse Deus? O que eu estou precisando dele? E a última categoria é chamada, eu falo e vocês repetem, Gyani. E esse Gyani é aquele que sabe. Sabe o quê? O que é graça divina? O que essa presença de Deus realmente pode te dar? Deus, eu estou cansado dos seus brinquedos. Que esses brinquedos não me completaram até agora. Não foi isso que eu fiz a vida inteira? De uma forma ou de outra, não é que eu estou mendigando para Deus? Eu quero uma casa, eu quero um marido, eu quero uma esposa, eu quero um filho, eu quero um gato, eu quero uma bicicleta, eu quero um ashram. Mas isso completou? O sábio é aquele que chega. Deus, eu só quero você. E hoje o Evandro Baba estava guiando meditação e no final ele falou, qual era a frase? Buscai primeiro o reino dos céus. E depois tudo vai ser acrescentado. Então, o que quer dizer? Se eu compreender o que é graça divina, se eu compreender o que eu posso receber de Deus e qual é o tesouro que está me esperando, e me conectar com isso, todo o resto vai acontecer. Então, esse Gyani, ele também recebe todas as outras coisas. E ele também ora por isso. Mas ele sabe qual é a minha verdadeira relação com Deus. E o que é verdadeiramente a graça? A graça é quando essa ignorância vai desaparecer da minha vida. Vamos fechar os olhos, por favor. Concentra na sua respiração. Ishvara Krupa. 24 horas por dia, Deus respira em você. E será que isso não é a graça dele? Nós estamos sentados num ashram, discutindo espiritualidade. Será que isso não é a graça também do guru, do mestre? Discutindo escrituras, discutindo ensinamentos, graça das escrituras. O
tempo inteiro a gente está permeado por essa graça. Só que nossos olhos ainda não estão abertos para percebê-la. Nossos olhos ainda estão voltados para o mundo. E a gente busca graça com a realização das nossas expectativas no mundo. Mas isso ainda não é a graça. O caminho espiritual, a meditação, a oração, uma vida consciente é levantar sua cabeça para perceber essa graça. É virar o seu pote de boca para cima para receber essa enxurrada de graça. Não esquece da razão da sua existência. Não esquece do tesouro que te espera. Não esquece do seu potencial divino. Você não é esse ser humano necessitado, frágil, sozinho, à mercê do destino. Você é o herdeiro dessa essência divina da bem-aventurança infinita. Se prepara, porque Deus está ansioso para jorrar com essa graça no seu pote vida. Que a gente possa ter mais desejo para seguir em frente, com disciplina para esvaziar nossos potes de tudo que é inútil, para que essa graça possa fluir. Tudo está nas nossas mãos, só depende da gente. Deus nunca te esquece. O Guru nunca te abandona. A minha parte é se voltar para Ele. Fica um pouquinho em silêncio. Sente esse fluir divino em você, porque ele é contínuo. Cada instante das nossas vidas a gente seja capaz de perceber essa graça nos guiando, nos abraçando e conduzindo. Até mesmo quando algo negativo acontece nas nossas vidas, será que ainda assim não é essa graça corrigindo nossa direção, nos dando a oportunidade para perceber que a gente possa aprender a viver nesse mundo, que a gente possa viver com mais gratidão e com os olhos abertos para perceber essa graça. Orando a Deus e aos gurus por cada um de nós, para que o nosso desejo se intensifique, para que a gente tenha mais clareza nesse viver, nesse caminhar, e que a gente possa alcançar esse estado de compreensão, de realização. A graça de Deus em nós é nos tornar divinos. Agradecendo a cada um de vocês e tentando perceber essa presença divina pura e infinita, amorosa em todos, eu me inclino com gratidão a vocês. Om. Amém.